Mas boa noite, né? Falei pra caramba e não falei boa noite pro Edmundo. Boa noite, Edmundo, tudo bom? Boa noite, Gui. Boa noite a todos que estão com a gente em mais uma live. É sempre muito prazeroso a gente estar falando do Vasco, né? Apesar da derrota, né? Porque o Vasco merecia ter tido uma melhor sorte. No final, o gol do Cano foi tão espetacular que ofuscou a ótima apresentação do Vasco. Mas o artilheiro tá ali para isso, né? E a gente fica triste, né? Principalmente torcedor do Vasco, porque no passado recente ele era nosso, né? E imagina. Agora temos que torcer para que o Pedro Raul entre em forma o quanto antes possível e possa ele, né, ser o homem-gol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Exato. Ontem, né, quando a gente começou, é claro que tá bem quente na cabeça, né? A pessoa acaba de assistir o jogo, já teve o pós-jogo com a gente aqui, logo após o clássico. Tinha muita gente criticando muitos jogadores. A gente vai falar sobre isso. Eu vou colocando aos poucos aqui. Mas antes, vamos fazer uma análise, até porque, né, nossa audiência, graças a Deus, é muito rotativa. O pessoal que normalmente que participa do pós-jogo não é o mesmo que tá sempre aqui no Mundo Ed. Claro que, ó, relaxa, Marcele, tô vendo você aqui, tio Zezé, o Wallace, o Christian Caldas. Essa galera tava também ontem, né? Mas muita gente diferente. Então, eu queria fazer uma análise do jogo geral com você, Edmundo. Principalmente, né, do primeiro tempo, que para mim o Vasco foi muito superior ao Fluminense, de verdade, assim, né? A gente eu acho que não teve, se eu não me engano, não teve um chute ao gol do Fluminense perigoso no primeiro tempo e teve pelo menos 3 do Vasco, né? Então você acha que o Barbieri, que deu uma coletiva ontem, eu até vou colocar alguns pontos para falar com você, Edmundo, até justificando por que ele tirou o Pedro Raul, o que tinha na cabeça dele. Mas isso eu falo depois. Primeiro, o que você achou da atuação do Vasco, principalmente nesse primeiro tempo? O que dá para tirar de bom desse jogo? Então, vou começar pelo final, né? Falando exatamente do Maurício Barbieri. É claro que se ele soubesse que o time ia começar a alçar a bola na área, ele não ia tirar a referência. Ok, mas isso não diminui a responsabilidade dele, porque foi exatamente ele quem tomou essa decisão, né? E depois você vai explicar melhor o porquê dessa decisão. A verdade é o seguinte: o Fluminense está pronto, está mais pronto, né? Ou pelo menos terminou a temporada muito bem, chegando numa fase boa da Copa do Brasil, chegando em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, manteve o técnico e se reforçou. Então, obrigado, Wesley. Boa, Zé. E, e aí, o que fez o Maurício Barbieri? Ele não tinha o Jair, né? E ele foi e reforçou o meio-campo, botou 3 meninos, né? 3 jovens jogadores com boa pegada. O Alex Teixeira também era meia ontem, né? E só o Peck e o Pedro Raul à frente. Só não, porque as principais jogadas do primeiro tempo foram no desafogo, é porque o Vasco roubava bem a bola e saía em velocidade pelo lado esquerdo com o Alex Teixeira. O Vasco foi muito eficiente. Muito eficiente. Deixa eu só coisar aqui para não acabar a bateria. O Vasco foi muito eficiente com esse tipo de jogada, né, Gui? O Vasco foi bem eficiente com esse tipo de jogada, criou. Obrigado também. Tem gente do Japão assistindo aqui, hein? Gente do Japão que eu vi aqui, hein? Que legal. Gente do Japão. Então, assim, o Vasco foi muito eficiente no seu plano de jogo e merecia ter tido uma melhor sorte. O Fábio foi fantástico no chute do Peck, na cabeçada do Pedro Raul que ele defendeu, né? Que na verdade nem foi cabeçada do Pedro Raul, que até os torcedores do Vasco pediam pênalti. E depois, né, teve a cabeçada do Pedro Raul de verdade, que ela passou muito rente à trave, e se fosse no gol, é pouco provável que o Fábio fizesse a defesa. Aí vem o segundo tempo, o Fluminense melhora, né? Porque troca o Arthur pelo Lima, e o Lima um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de rodagem, ajuda um pouco mais na marcação também. O Fluminense melhorou, o jogo ficou um pouco mais equilibrado, e aí vieram as substituições. E aí as substituições, engraçado, assim, o Ignaldo entrou muito bem.
E aí, por isso a gente fica com aquele desejo. Será que se ele entrasse jogando pelo lado e fizesse os cruzamentos, o Pedro Raul, a coisa poderia ser diferente? Teve as substituições, logo em seguida teve o jogo, o Fluminense se fechou, passou o Fluminense a jogar ele de contra-ataque, e o Vasco construía os jogos pelo lado, e aí o Pumilta Rodrigues e o Lucas Piton, que jogaram uma excelente partida, na minha opinião, começaram a alçar a bola na área para os pequenininhos, né? Aí nessa hora estava em campo o Ignaldo, que é pequeno, o Alex Teixeira, que é pequeno, o Nenê, que não tem essa característica. E aí por isso que a gente ficou na dúvida de que se ele tinha mexido certo ou não. E aí, né, teve o erro do Rodrigo ali, erro, que a gente tem que falar que o passo foi mal dado, o Miranda talvez não entendeu, e aí o Cano foi muito, mas muito feliz, né? Ele sempre finaliza de primeira, né? Ele de perna esquerda, ele olhou que o goleiro estava adiantado e acerta um chute espetacular ali, um pouco 5, 10 metros ali à frente do meio-campo, quer dizer, um golaço que mata o jogo e ofusca até a boa atuação que o Vasco teve no jogo. Mas eu acho que não é para se lamentar, não. Na minha opinião, é para reunir mais força, para ficar mais feliz, porque se a promessa foi que os jogos contra os grandes não ia ter tanta diferença, ontem foi mostrado que o Vasco está no caminho certo. Pô, exatamente, cara. Também concordo plenamente com você. Eu acho que agora a torcida, com a cabeça um pouco mais fria, é claro que vem a zoeira do pessoal do Fluminense. Inclusive, cara, eu estou sendo zoado por torcedores do Fluminense no meu Instagram também. Um abraço pro Diego Marretti aí, esses caras. O pessoal tá me zoando também no Instagram. E aí você acaba ficando um pouco mais nervoso, um pouco com a cabeça quente. A gente vê um jogo do Vasco muito bom. Aí toma 2 gols, de um deles, aquele gol antológico ali também, acaba deixando as pessoas um pouco nervosas, só que os torcedores do Vasco, só que agora eu já vejo aqui no chat, né, que eu acompanho sempre, vai mandando, tô separando algumas aqui, pessoal. A galera um pouco mais paciente, falando de reforço. Eu vou falar sobre o Cuéllar, viu? O pessoal tá perguntando aqui, vou falar um pouco sobre isso aí, que parece que vai ter uma investida do Vasco aí nesse volante, né? Lembrando que, pessoal, sempre é bom deixar claro isso, e é importante a gente salientar. O Vasco está com um trabalho de 2 meses apenas, com o time totalmente renovado. Ah, tem peças do ano passado? Tem, mas 90% dessas peças do ano passado são jovens promessas. Um deles é o Gabriel Peck, que era muito criticado e já começa a mostrar que pode ser uma peça importante para o Vasco. Então, terão muito mais contratações. Você pode ter certeza que pelo menos 3 até abril a mais vem de time para brigar por titularidade. Então, assim, é um trabalho que está começando ainda, gente. É muito, muito cedo para a gente criticar de vez. Mas aí, Edmundo, eu vou colocar aqui algumas coisas que as pessoas estão falando. Por exemplo, do Rodrigo, você já falou. Ele falou, Rodrigo entregou a paçoca, o Reinaldo fala aqui. Mas ele jogou, um pouco do Rodrigo. Ele jogou uma ótima partida, né, cara? Por isso que eu falei que no final ali, o gol do Cano, pela falha, ofuscou a atuação do Vasco. Porque acabou sendo um placar, né? Você ganha de 2-0, na teoria você ganha bem, né? Não foi um 3-2, um 4-3, onde o jogo foi disputado. 2-0, teoricamente, você ganha bem o jogo. E aí, o golaço e o erro, né? Mas isso não tira o mérito, não. Acho que o Rodrigo jogou muito bem e aposto que o Barbieri ficou feliz também com a atuação dele. Aliás, ó, gente, calma, eu vou falar sobre o Ivan aqui, ó. Ô Gui, é impossível você ter paciência com um cara burro igual esse treinador. Por favor, me responda por que ter tirado o Ivan. Vamos lá. Primeira coisa, antes de falar do Ivan e Léo Jardim, dar a nossa opinião aqui e falar um pouco sobre essa titularidade de agora do Léo Jardim, pelo menos, né? O Barbieri deu uma entrevista, né, a coletiva logo depois do jogo. Eu não consegui acompanhar inteira, eu vi esse trecho principalmente pelo Guilherme Presunto, um abraço, jornalista lá do Rio de Janeiro, que me passou, que o Barbieri explicou o seguinte sobre a mexida que eu concordei zero de tirar o Pedro Raul. Não acho que estava fazendo mau jogo,
Acho que teve a melhor chance do Vasco foi com ele, né? Aquela cabeçada ali que foi muito próxima do gol. Teve aquele chute do Peck também, mas é um cara muito perigoso, eu não tiraria ele. Beleza, mas aí o que o Barbieri falou? O Barbieri, primeiro, importante, né? Ele assumiu que acabou errando. Mas por quê? Ele não imaginava que tomaria o gol logo em seguida, né? Ele falou: se eu te soubesse, se eu tivesse tomado o gol antes da substituição, eu não teria tirado o Pedro Raul. Por que ele pensou? Quando ele viu a movimentação do Fernando Diniz, colocando o Arthur, etc., colocando o time mais para frente, ele pensou: agora eu vou ter que utilizar mais do contra-ataque, né? Então eu vou botar o Ignaldo, que tem mais velocidade. Foi o que ele pensou quando estava 0-0 o jogo. Só que aí tirou o Pedro Raul, acabou fazendo o gol, né? O time do Fluminense. E aí foi por água abaixo e a bola começou a ser alçada na área depois que o Pedro Raul saiu. Você acha que é uma boa desculpa? O que você acha, Edmundo? Não, eu acho que é uma ideia, né? Você tem que passar para os jornalistas a sua ideia. E essa ideia pode dar certo ou pode dar errado. Se acontecesse do Ignaldo entrar e o Vasco sair na frente de um contra-ataque do Ignaldo, a gente ia estar aqui elogiando. Pô, Maurício Barbieri sabe pra caramba. Mas, cara, faz parte. O mais importante é que ele assume a responsabilidade, né, pelas atitudes que ele tomou. Acho que isso é muito bom, é muito salutar para os jogadores, sabe? O jogador gosta de saber que o teu treinador ele compra o teu barulho, que ele está do seu lado, principalmente nos momentos difíceis, né? As derrotas sempre trazem dúvidas, mas eu acho que ele tem razão. Só que, cara, cada um enxerga um jogo. Eu estava assistindo, eu e o Eri junto, eu via uma coisa, ele via outra. A gente discordava. Até ontem ele participou da live com a gente aqui, né? Eu estava vendo que precisava de velocidade pelo lado, porque tinha espaço. Porque o Fluminense, o que o Fluminense faz? Quando ele tem a bola, ele vai aglutinando, né? Vai tendo superioridade numérica nos setores. Em algum setor, ele está desguarnecido. Foi assim que o Alex Teixeira escapou umas 2, 3 vezes. Ora ele cruzou, ora ele chutou, e fez uma ótima partida. Né? Vendo isso, por que não o Ignaldo ali, por aquele lado esquerdo? Espera aí. Você de novo, Hélio? Espera aí que o Hélio quer participar. Mas tá muito especial essas presenças do Mundo Ed, hein? Que isso. Aqui, Hélio. Pega esse aí, então. Ele quer participar. Aí sim, cara. O Eri é sempre muito bem-vindo. Tudo bem, Eri? Como você tá, cara? Maravilha, graças a Deus, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. E não só eu, como o pessoal do chat tá muito mais calmo que ontem, pelo que eu tô vendo. Mas tem gente brava também, viu, gente? Calma. Eu tô vendo que a galera já tá xingando em algumas coisas, mas mais calmas que ontem, até porque, né, já começaram a assimilar a derrota e ver que realmente, até porque hoje, né, eu acompanhei alguns programas, acompanhei algumas lives de manhã também, muita gente elogiando o Vasco da Gama. E eu vou te falar uma coisa, e é uma parada séria, gente. Eu vi o pessoal da imprensa que eu sei que é flamenguista falando que se assustou, isso é verdade, com a atuação do Vasco da Gama. Falou, cara, o Vasco simplesmente dominou o Fluminense, que é o time hoje de segundo escalão ali do Brasil, só perdendo para Flamengo. Lógico que é difícil não falar de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas muita gente da imprensa falou isso, cara. Eu vi algumas pessoas falando disso. Você concorda, Edmundo e Eric Johnson? Eu concordo. Fala aí, Eri. Eu concordo. Ontem havíamos falado sobre isso. E que bom que a imprensa também reconheceu e está reconhecendo o trabalho do Barbieri e toda a sua equipe, e principalmente os jogadores do Vasco, que estão, cada dia que passa, se sentindo mais à vontade. Eu acho que, repito, acho que quinta-feira teremos um clássico à altura daqueles clássicos do Rio de Janeiro que nós, cariocas, estávamos acostumados. Eu acho que nós vamos ter um grande espetáculo na quinta-feira e, por isso, estaremos presentes no Maracanã.